Como é o pós-operatório da sua cirurgia endoscópica lombar? Tem muitas causas para a gente fazer essa cirurgia, desde hérnia de disco, estenoses foraminais, algumas compressões de nervos, cistos facetários, várias coisas que podem nos levar a pensar numa cirurgia. Então esses pós-operatórios eles são discretamente diferentes de um para o outro. Mas regra geral, o paciente ele passa algumas horas no hospital, geralmente, por exemplo, operou numa tarde, a gente deixa dormir no hospital e na manhã seguinte o paciente é liberado para casa. E aí ele é liberado para casa e já pode iniciar as medicações que foram prescritas. Geralmente anti-inflamatórios, analgésicos, em torno aí de 7 dias, especialmente os anti-inflamatórios, e algumas medicações a gente pode manter por um pouquinho mais de tempo, conforme geralmente está escrito na receita já indicada para o paciente. O curativo ele é muito pequeno, geralmente um band-aid cobre a cicatriz cirúrgica. São 5 a 7 milímetros, 2 pontinhos na pele, e nos primeiros dias é natural que saia uma gotinha de sangue ou outra, tá? E depois aí de 2, 3 dias o curativo já vai estar sequinho e você pode manter o curativo até sem a gaze, na verdade, colocando só o micropore direto sobre a pele. Isso faz com que a pele fique um pouquinho mais junta e dá uma estética um pouco melhor para a cicatriz, impedindo a cicatriz de alargar. Os pontos, eles são feitos com fio absorvível, geralmente. Então os pontinhos, eles geralmente são 2 e eles caem cerca de 1 mês a 1 mês e meio após a cirurgia. Então não precisa se preocupar com eles, pode deixar o micropore em cima, eventualmente depois de 1 mês e pouquinho, numa troca de micropore, esse ponto ele vai sair. Esfregando no banho com água e sabão, seja o que for, esse ponto vai sair. Em torno de 2, 3 dias, ele já pode iniciar a fisioterapia. É o primeiro ponto da reabilitação do paciente. Não necessariamente a fisioterapia ela vai ter exercícios físicos, entre outras coisas mais agressivas num primeiro momento. Não, a fisioterapia ela é direcionada para cada momento que o paciente se encontra. Então, se ele acabou de operar e está com dor, a fisioterapia é direcionada para a redução da dor, sem grandes movimentações, sem grandes movimentos. A dor vai melhorando, vai para uma fase de alongamento, de fortalecimento, exercícios e tudo mais ao longo do tempo. Então, a fisioterapia deve ser iniciada logo, porque ela vai caminhando junto com o paciente, progredindo junto com o paciente lentamente nessa evolução pós-cirúrgica. Durante 15 dias durante o pós-operatório, a gente costuma utilizar uma cinta elástica lombar. Super simples, nada sem ferro, não é colete, não é nada muito grande, uma cinta de velcro que você coloca, tá? Para poder estabilizar um pouquinho melhor essa coluna por apenas 15 dias. Passou 15 dias, a gente geralmente já faz uma consulta de retorno e já tira essa cinta. Muita gente pergunta sobre dirigir. Quando é que pode dirigir? Eu peço mais ou menos 15 dias para poder voltar a dirigir. Voltar ao trabalho é até mais cedo, mas dirigir exige um movimento de pernas, reação rápida, eventualmente um tranco, então a gente pede para segurar um pouquinho. Mas dependendo do caso, o paciente, e dependendo da profissão do paciente, naturalmente, ele pode voltar a trabalhar um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde. Se é um paciente que precisa carregar peso, que tem impacto, que tem um trabalho um pouco mais intenso para a coluna lombar, a gente pode afastar ele por mais ou menos uns 45 dias do trabalho para que ele volte lentamente. Mas um paciente que tem uma necessidade de retorno mais rápido, um paciente que não trabalhe realmente carregando peso, um trabalhador de escritório, ele pode voltar cerca de alguns dias, a 1 semana, 2 semanas que seja, após o procedimento. Isso, claro, é a evolução média dos pacientes. Alguns pacientes podem evoluir um pouco mais rápido, outros mais lentamente, cada caso é um caso, e a gente vai avaliando individualmente cada um. O retorno às atividades físicas, ele se dá também progressivamente. Em torno de 30 dias, o paciente pode retornar para uma caminhada, eventualmente uma corrida leve na esteira. Em torno de 45 dias, esportes um pouco mais leves, como natação, tênis, bicicleta. E ao longo do tempo, de acordo com a dor que o paciente sente, a gente vai liberando o paciente para esportes um pouco mais intensos, até cerca de 3 meses de pós-operatório, quando a cirurgia já está bem amadurecida e o paciente pode realmente retornar à maioria das atividades que ele executava previamente. Se aparecer mais alguma dúvida, fala com a gente, manda mensagem, a gente está aqui para poder ajudar, para poder responder, tá? E para dúvidas médicas, coisas sobre curativo, fisioterapia, evolução, tudo mais, a gente está aqui para responder, manda mensagem e a gente ajuda. Tá certo? Um abraço e boa recuperação.